Nós já mostramos aqui várias técnicas que utilizam bioinsumos no manejo das lavouras. Hoje é a vez dos fungicidas feitos à base de micro-organismos que ajudam no controle do mofo branco. Nós conversamos com o gerente de biológicos de uma empresa que lançou esse tipo de produto durante o show rural. Então, Antônio, pode contar um pouco sobre o que é essa nova tecnologia que está sendo lançada, esse biofungicida, e como que ele funciona atuando na contenção dessas doenças na planta? Bom, primeiro o produto é um produto biológico, né? É um biofungicida, à base de 2 bacilos, 2 cepas exclusivas da FMC. Então, basicamente, o produto ele tem 3 modos de ação. Ele protege a planta do ataque do mofo branco, através de produção de alguns compostos que têm ação antifúngica, então que mata o fungo. A bactéria, ela tem, uma vez aplicada ali na soja, ela tem a capacidade de crescer, se desenvolver sobre a soja, então ela ocupa os espaços que o esporo do fungo vai estar caindo e tentando penetrar a planta. E também ela estimula a planta a produzir substâncias que ela produz naturalmente, que são de defesa antifúngica, mas só que quando a planta entra em contato com o produto, com essas 2 cepas de bacilos, um subtilis e um velezensis, exclusivas da FMC, ela aumenta a quantidade dessas substâncias que ela produz, então ela consegue se defender de uma maneira mais eficiente do fungo. E combinando essas 3 maneiras, esses 3 modos de ação que a gente chama, o produto aumenta a eficiência de controle, protege do ataque da doença e, consequentemente, aumenta a produtividade. Qual que é o melhor modo de usar este produto? Bom, a nossa recomendação é sempre um manejo integrado, utilizando o produto biológico, no caso o Provilar, com o manejo dos fungicidas sintéticos já utilizados para mofo. A gente vê uma sinergia desses modos, desses diferentes tipos de produto, porque é uma complementariedade. O Provilar, por ser biológico, tem uma maneira de atuar, de proteger a doença contra a planta contra essa doença, enquanto que o produto sintético age de um outro modo. Então, a nossa recomendação é sempre uma integração dessas 2 ferramentas, a biológica, utilizando o Provilar com os fungicidas sintéticos, e sempre de uma maneira preventiva. O mofo branco é uma doença que o produtor deve sempre buscar trabalhar de uma forma preventiva para ele ter melhores resultados. Então, hoje a recomendação nossa é começar esse manejo pelo Provilar, utilizando o Provilar, tendo ali como indicação de momento de uso a primeira flor. Então, a hora que a soja emite essa primeira flor no campo, ele começa esse programa de proteção com o Provilar, e aí ele faz mais 2 ou 3 aplicações de fungicida sintético, espaçando essas aplicações em torno de 10 dias uma da outra. Porque essa doença, para ela começar a ocorrer no campo, ela precisa da flor. A flor, ela é uma porta de entrada do fungo, para que ele consiga se estabelecer dentro da planta. Sem isso, o esporo desse fungo ele é muito pouco tolerante, ele é pouco agressivo, e ele não consegue entrar na planta antes que a flor esteja no campo. Por isso que a recomendação e a maneira de usar, de fazer o manejo dessa doença se passa muito nesse período da cultura e integrando essas ferramentas dessa forma, sempre buscando trabalhar de uma maneira preventiva. E para quais culturas que ela é mais indicado o uso? Como o registro é para o alvo e não para a cultura, toda cultura que tem problema de mofo branco, o produto pode ser utilizado para o controle dessa doença. Então, em culturas mais extensivas, as principais que têm problema com mofo branco são soja, feijão, essa é uma doença bastante importante, e algodão também, mais pontual, mais localizado em algumas regiões, é outra cultura dessas mais extensivas que tem bastante problema com mofo. Mas existem outras culturas, especialidades, como, por exemplo, tomate, como, por exemplo, a batata. Esses cultivos também podem ter problema com mofo branco, e também o produto pode ser utilizado para o controle dessa doença nesses outros cultivos. O uso de biológicos, mais uma vez, trazendo revolução para a agricultura, né, professor? Pois é, Antonella, a agricultura é interessante, né? Houve a Revolução Verde. A Revolução Verde foi quando houve os cruzamentos, né? Aplicação de inseticidas, de fertilizantes, né? Houve um pulo na produtividade, certo? E depois, com o decorrer do tempo, outras modificações vieram, outros produtos novos vieram aí para incrementar a produtividade. E veio também aí os BT, né? Os transgênicos, né? De ano em ano, ou de espaço em espaço, alguma coisa acontece na agricultura favorecendo a produtividade, certo?
E agora veio os bioinsumos. Bioinsumos são produtos bio, já diz vida, né? São micro-organismos que vêm auxiliar a produção no campo. E com grande sucesso, porque vem uma agricultura agora altamente sustentável. E esse equilíbrio, né, ele faz com que micro-organismos benéficos à agricultura venham a ser incorporados no solo ou na planta, auxiliando a produtividade. Ou seja, agricultura sustentável, menos agressão ao meio ambiente.